Boa noite, Boa noite. Ei, João, tudo bem? tudo jóia e você? Tudo jóia. Então vamos lá, pessoal. Olha, já está gravando, tá? Vamos começar, né, a disciplina de matemática financeira. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Aleida. Eu vou conduzir a disciplina com vocês. Eu estou vendo que tem algumas carinhas aqui que eu já conheço, né, lá da matemática aplicada. O material, né, pessoal, já está todo lá no AVA, com as atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato, né, via Tira Dúvidas, que eu estou à disposição para ajudá-los lá, ok? Não entreguem as atividades. Se vocês tiverem dúvida, pergunta antes de enviar, combinado? Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos revisar aí os módulos 1 a 5. Eu vou fazer com vocês o uso da HP12C, algumas configurações que são necessárias, tá? Para a gente usar a parte financeira. E aí a gente vai ver o início lá do juros simples, né? A capitalização simples e como a gente vai usar HP para isso, ok, gente? O material lá da apostila tem o passo a passo. Vocês têm um manualzinho da HP lá, qualquer dúvida também vocês podem dar uma olhada nesse manual que fica disponível, tá certo? Leiam com atenção o material. Aqui essa aula também, esses meus slides ficarão disponíveis para vocês lá no AVA. E eu sempre deixo também algumas atividades extras para vocês estudarem. Não precisa entregar, vocês vão ver que está no final desses slides, tá? Elas têm resposta, mas elas não valem aquela pontuação, são só os exercícios que estão lá como atividade pontuada. Esses aqui são só para vocês treinarem, ok? Vou pedir para todo mundo, então, ficar com a HP12C. Quem não tiver a HP física, gente, instala o aplicativo, que é gratuito, tá? É só vocês digitarem lá na Play Store HP12C, e aí ela vai aparecer esse íconezinho aqui, ó, tá vendo? Que é um izinho, vai estar escrito embaixo assim, touch. Deixa eu ver quem está aqui na sala. Gente, quem já está com a HP instalada ou tem HP física? Levanta a mãozinha para mim, pessoal. Tá. Quem não tem, gente, instala, por favor. A gente vai usar mais no final da aula, tá bom? Essa parte do juros simples, né? Da capitalização simples. Mas a partir de todas as outras aulas, é bom que vocês já tenham, porque nós vamos usar tudo via HP. É claro que dá para fazer pelas fórmulas, né? Vocês têm esse material, tem o passo a passo usando as fórmulas, mas pela forma tecnológica, né, gente? Pelo HP fica muito mais fácil e rápido da gente fazer as continhas, tá certo? Então, agora eu vou fazer as configurações com vocês da HP, depois a gente vai usar e fazer os exemplos. Então, vamos lá. Tudo certo aí? Todo mundo vendo minha tela direitinho? Sim, Professora, Oi. só aproveitando uma pergunta. Na prova presencial, é necessário ter a calculadora física ou pode usar o aplicativo? Na prova presencial precisa da HP física, tá? Mas a gente não sabe ainda como vai ser, né? Se ela vai ser presencial ou online. O ano passado foi online, né? Então, eu não sei, eu só consigo falar para vocês mais para frente, tá bom? Mas Ok, muito obrigada. sendo presencial, precisa da HP física. Obrigada. Vamos lá, gente. Então, olha só, a HP12C, né, ela opera num sistema diferente. A calculadora que a gente tem aí, científica normal, a gente digita o número, a operação, o número e igual, né? Aqui a gente faz um pouquinho diferente, porque a HP12C, ela opera no sistema
da anotação polonesa reversa. Primeiro, a gente introduz os números e depois as operações. Vamos ver alguns exemplos aqui que eu vou fazer com vocês. Olha só. Se eu quero fazer uma soma, uma subtração, uma divisão, né, ou uma multiplicação, eu vou digitar primeiro o número, depois a teclinha do Enter, o outro número e, por último, a operação, tá? Eu vou abrir aqui a minha HP online, tá, gente? Enquanto isso, eu quero que vocês façam essas operações aqui para mim. Olha, 72 mais 15. Vocês vão digitar 72, a teclinha do Enter, depois o 15 e, por fim, a operação mais, tá? Eu vou abrir aqui a minha HP online. Parei de compartilhar, eu vou compartilhar as duas agora, tá? Vocês estão vendo minha calculadora? Sim. Então, joia. Agora nós vamos usar, então, vamos fazer as operações, tá? Vamos lá. 72, Enter. 15, né, gente? Depois a operação, mais 87, tá? Se eu quiser fazer a outra operação, 122 menos 17, então vai ficar 122, Enter, 17 menos. Então, número, Enter, número, depois a operação. Ah, professora, errei uma digitação. Todas as vezes que vocês errarem uma digitação, é só apertar a teclinha do CLX, que ele vai apagar o que está no visor, tá? Ah, eu digitei 15 e não era 15, era 13. Não tem problema. Aperta o CLX, ela vai apagar o que está no visor e vocês vão repetir, tá? Digita, por exemplo, 13, que era o que eu queria. Outra coisa importante aqui, e que para a matemática financeira vai ser extremamente importante, o número de casas decimais que a gente vai trabalhar, tá? Nós vamos, para os cálculos, tá, pessoal? Nós vamos usar todas as casas decimais possíveis da HP, que são 9. E para alterar o número de casas decimais, a gente vem nessa teclinha do F aqui, ó, que é amarelinha, tá? F9, vamos lá, olha, F9 ele vai deixar com 9 casas decimais. A princípio, quando a gente entrar lá nas capitalizações, a gente vai utilizar 9 casas decimais, então F9, e depois nós vamos, no final, arredondar para 2 casas decimais. Então, a gente faz as operações com 9 casas, depois, no final, arredonda para 2. Como que faz isso? Se eu quero 2 casas decimais, eu venho aqui no F2, ok? Ah, eu quero agora 5 casas. F5. Então, F e o número vai alterar o número de casas decimais. Combinado?
Vou deixar aqui, a princípio, F2. E depois a gente vai alterando. Certo? Deu, pessoal, aí? Sim. Vamos fazer aqui, ó, 182 dividido por 13. 182, Enter. 13, a teclinha dividido. A última aqui, 12 vezes 19. 12, Enter. 19 vezes. Número, Enter, número, operação. Beleza pura? Posso dar sequência aqui? Sim. Agora, o que eu falei para vocês, né? Para limpar o visor, sempre a teclinha do CLX. Agora, se eu quero, além de limpar o visor, limpar o que está armazenado na calculadora, e isso a gente vai utilizar bastante, a gente vai apertar FCLX. Então, eu quero armazenar, eu quero apagar o que está armazenado na HP. Porque, gente, vocês vão ver que a gente vai entrar com os dados da HP para ela fazer os cálculos financeiros. E aí a HP ela armazena esses registros. Então, a gente vai precisar apagar os registros, senão ela vai considerar alguma conta aí do passado que vocês utilizaram, tá? Então, só apagar o que está no visor, CLX. Apagar o que está armazenado, FCLX. Ok? Joia. Outra operação que a gente vai usar é a potenciação. Como é que a gente faz uma continha de potenciação na HP? Eu quero fazer, por exemplo, 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, né? Como que a gente faz isso na HP? A gente vai entrar com o número, que é 2, Enter. A potência que eu quero elevar, que é 3, e depois nós vamos apertar uma teclinha que é a Y eleva X. Olha só. Então, eu vou digitar 2, Enter. A potência que eu quero, que é 3. E aí, depois eu venho aqui, ó, na teclinha Y eleva X. Vai dar 8. Ok? Vou fazer uma outra. Olha, quero 4 elevado a 5. 4, Enter. 5, Y eleva X. Tá aqui. Beleza, pessoal? Sim, certinho. Tranquilo. Joinha. Agora, olha só, explicando um pouquinho para vocês aí das funções, né, que a HP tem aí. A gente tem 3 funções, né, para a gente usar, para a gente habilitar com o uso aí das teclinhas. A gente tem a função amarela, vocês vão ver que aqui em cima na HP, olha, tá vendo que tem um tanto de letrinha aqui amarela? Olha. Quando a gente precisar utilizar essas funções, antes de utilizar essas funções, nós precisaremos teclar o F. Então, F e alguma tecla aqui, ele vai fazer o quê? Entender que eu habilitei, né, a função amarela que vai me dar, que vai me fornecer essas coisas que estão aqui em amarelo. Depois a gente tem a função azul. Tá vendo que tem a teclinha G azul aqui? E embaixo das teclas tem algumas letrinhas, né? Alguns nomezinhos aqui em azul. Então, quando a gente precisar utilizar alguma função que esteja aqui em azul, nós precisamos habilitar esse G aqui. Então, nós vamos clicar no G e depois alguma teclinha, que aí ele vai entender que é a função azul. E a função branca é o que está em cima aqui mesmo, olha, são os números, essas letrinhas. O Enter, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? É a função branca, a gente não precisa de apertar nada. É só teclar aqui mesmo do botãozinho, tá? Beleza?
Certinho. Casas decimais, eu já falei para vocês, né? Vamos manter agora 2, mas quando a gente começar os cálculos financeiros, nós vamos começar com 9 e depois a gente vai arredondar para 2, tá? Agora, pessoal, eu vou pedir para vocês acompanharem aqui comigo, que a gente vai precisar configurar a HP para os cálculos financeiros, tá? Primeira coisa que nós vamos precisar configurar é o aparecimento desse Czinho aí embaixo, tá? No visor de vocês. Para aparecer esse C, vocês vão apertar a teclinha STO, que é essa daqui, e depois essa teclinha do EEX. Quando vocês fizerem isso, vai aparecer o C, olha só. STO EEX. Apareceu o C aqui. Todo mundo? Sim. Beleza. O que é esse C, gente? O que ele significa? Se a gente não deixar esse C configurado, na hora de fazer os cálculos aí envolvendo, né, o período, HP vai entender, por exemplo, se eu tiver um período lá de 3 meses e meio, né, 3,5 meses. Se não tiver o C, ele vai entender que a parte inteira é para se trabalhar com juro composto e a parte fracionária é para considerar juro simples. Por isso que eu preciso ter esse C. Se eu tiver o C, aí ele já vai entender que tudo a gente vai fazer via uma das 2 capitalizações, certo? Por isso que precisa desse C aí. Outra coisinha que nós vamos precisar configurar, a questão do calendário, da data, tá? A gente vai configurar esse formatozinho que é dia, ponto, mês e ano. Para configurar, então, o calendário, vocês vão apertar a teclinha G, que é azulzinha, e a tecla 4. Tá vendo que embaixo do 4 aqui tem azulzinho D e Y? Na hora... Gente, tem áudio ligado? Eu vou pedir para desligar, senão atrapalha, tá? Por favor. Então, olha só, embaixo do 4 tem o DMY. Olha, na hora que eu apertei o G4, tá vendo que apareceu aqui? D.MY. Certinho? Tranquilo. Agora, com o C e com o DMY, a calculadora está configurada para os cálculos financeiros. Beleza? Agora eu vou mostrar mais algumas utilidades aqui, né, da HP, que a gente vai utilizar, como a diferença de datas, né, cálculo entre datas, que a gente vai usar daqui para frente, tá? Até o final do semestre. Então, olha só, para a gente fazer cálculo entre datas, vamos supor, eu tenho um investimento, começou no dia tal e vai finalizar no dia tal. Quanto tempo, né, eu tenho aí de prazo em dias? Então, como que a gente vai fazer isso, moçada? Nós vamos digitar sempre o dia, pontinho, o mês com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos. Lembrando que eu só vou separar o dia com um pontinho, o resto eu vou colocar junto. Então, supondo, tá, que eu queira calcular o tempo entre 5/12 de 2010 e 4/2 de 2011. Como que a gente faz isso? Então, nós vamos digitar, olha, 5.12/2010, Enter. Agora, a próxima data, que é 4/2 de 2011. Então, agora, depois que a gente deu Enter, 4/2. O primeiro dia, né? Quando for 4, por exemplo, a gente tem que entrar com... a gente não precisa entrar com os 2 dígitos, a gente pode entrar só com 4, tá? Mas quando for o mês, a gente precisa entrar com 2 dígitos. 4.02
2011. Aí agora a gente vai usar a função que vai calcular o tempo entre duas datas, que é G é x. Olha só o que tem embaixo do x. Não tem um delta DYS, que é uma variação dos dias, né? A variação do tempo. Então, G é x. E aí ele vai mostrar aqui para gente que entre essas duas datas tem 61 dias. Ok? Vamos fazer mais um? Se vocês quiserem fazer por curiosidade, né? Quanto tempo falta para chegar o aniversário de vocês, né? Nós vamos digitar a data de hoje, que é 7, ok, gente? Então, 7.03/2024. Enter. Eu vou colocar o meu aniversário aqui, tá? 11.04/2024, né? Aniversário desse ano. E aí, venho no G é X. Para o meu aniversário, faltam 35 dias. Ok, moçada? Ok. Beleza. Agora, a HP tem uma outra funçãozinha, né? Que ela fala também do dia da semana, por exemplo, que vai cair tal data ou que caiu a data tal no passado. E aí eu vou mostrar para vocês agora como é. E é o seguinte, quando aparecer o númerozinho 1 lá no final, significa que é segunda. Se aparecer 2, é terça, 3 é quarta, 4 é quinta, 5 é sexta, 6 é sábado, 7 é domingo, tá? Então vamos lá, olha, eu vou digitar uma data e daqui a 90 dias vai ser quando, tá? Qual dia da semana, por exemplo? Ou no passado, né? A partir do dia 11/8/2010. Daí a 90 dias, foi que dia da semana? Qual data e qual dia da semana? Então, para isso, a gente digita a data, Enter, o prazo, né? No caso aqui eu dei de 90 dias. Depois nós vamos apertar a teclinha GCHS. Aí a gente vai ver o dia que vai cair, tá? Vamos lá, vou fazer aqui com vocês. 11 de agosto de 2010, né? Então, 11.08, que é agosto de 2010. Enter. Daí, 90 dias. 90. Aí, agora a gente vem no GCHS. Tá vendo que aqui embaixo tem um date? O que vai acontecer? Olha, ele vai aparecer o dia, o mês, o ano e 2. O que significa esse 2? Que isso foi uma terça-feira. Beleza? Beleza. Então, joia. Fizemos a configuração da HP, tá? Mostrei para vocês algumas coisinhas de datas aí que nós vamos usar. Agora vamos entrar, então, nos conceitos iniciais aí referentes à matemática financeira, né? Então, antes, gente, o que é, né, a matemática financeira? O que ela trata? A matemática financeira, gente, ela é uma área da matemática, né, que vai estudar a equivalência do valor, né, dos capitais que a gente tem com a evolução do tempo. Ou seja, ela vai estudar como que o dinheiro se comporta ao longo do tempo, né? E aí, quais são as operações que a gente pode citar, né, de acordo com o que é o dinheiro ao longo do tempo, né? Algumas aplicações financeiras, empréstimo, dívida, desconto, renegociação de dívidas. Então, tudo que a gente estiver trabalhando com o dinheiro no decorrer do tempo é a matemática financeira, é uma área da matemática financeira, tá? E aí a gente precisa ter
na mente, né, alguns conceitos que a gente vai usar daqui para frente, sempre. Primeiro, o capital, que a gente vai representar por C, ou valor presente, tá? Que a gente vai colocar como PV, que representa o valor do dinheiro no momento atual. Então, o que vai ser? É o dinheiro agora, de um empréstimo que eu estou fazendo, ou de um investimento, ou de uma dívida, tá certo? Então, a gente vai chamar de capital ou de valor presente. Depois, a gente tem os juros, representado por J, né? E o que vai ser esses juros? Os juros, gente, ele é o quê? O custo do dinheiro tomado emprestado. É o valor que, né, eu vou obter através da remuneração de um capital. Ele vai ser o retorno de uma aplicação, não é isso? Eu tenho, por exemplo, eu vou investir 10 mil reais. Daqui a 6 meses eu vou ter 10.600. E aí, o que é esse 600? Né? Os 600 é os juros, tá certo? É o quanto eu ganhei ao longo do tempo através de um investimento, por exemplo, né? De uma transação comercial, tá? E aí a gente tem um montante ou o valor futuro, né? E esse montante ele vai ser a composição do meu valor inicial, que é o meu capital inicial, ou o meu valor presente, né? Mais os juros. Então, o exemplo que eu dei para vocês, eu tenho 10 mil, estou investindo durante 6 meses, e no final dos 6 meses eu tenho 10.600. Esse 10.600 é o meu valor futuro, ou o meu montante, que é o meu capital inicial, é quanto eu investi, mais os juros, mais o que aconteceu lá durante os 6 meses que eu apliquei, né? Então, eu ganhei 600, 10 mais 600, 10, 600 é o meu montante, tá certo? E o outro componente, né, é a taxa de juros, que é representada por I, que é o percentual, né, dessa remuneração aí paga pelo uso do dinheiro, tá certo? E uma coisa importante, gente, é que a taxa de juros, ela sempre tem que estar associada a um prazo. Quando a gente fala de taxa de juros, eu falo assim, olha, a multa que eu tenho, se eu não pagar na data certa, é de 2% ao mês, ou de 0,1% ao dia. Eu sempre tenho que atrelar a taxa de juros a um certo prazo, seja ao dia, ao mês, ao ano, enfim, tem que estar com um certo prazo, tá? Tudo bem? Então, olha só, vocês vão ver, gente, que lá na HP eu tenho, né, esses itens aí que eu estou falando com vocês, tá certo? O capital inicial, ou valor presente, ou simplesmente capital, ou principal, a gente vai chamar de PV. Se vocês forem lá na HP, olha aqui onde está o PV, tá vendo que tem uma teclinha aqui do PV? Quando a gente for usar, né, a HP, nós vamos falar para HP quanto é o meu valor inicial e vamos apertar essa teclinha aqui do PV, ok? Depois, a gente tem o prazo, que é o período, né, que é o tempo do investimento, do empréstimo. Lá na HP, ela vai estar como N. Olha o N aqui, ó. Tá aqui. Então, a gente vai digitar o prazo, né, ou o período, depois nós vamos apertar essa teclinha do N aqui. Depois a gente vai ter o meu valor futuro, o meu montante, né? O meu valor final, que a gente vai chamar de FV. Olha aqui na HP onde está o FV. Está aqui, ó. FV. E a taxa de juros, que é representada por I. Tá vendo que ela está aqui, ó? I. Então, eu tenho N, que é o prazo, I, que é a taxa de juros, PV, que é o meu valor inicial, FV, que é o meu valor futuro, e tem essa PMT aqui, que são as prestações que nós vamos ver daqui para frente, tá? Por enquanto, a gente vai trabalhar com prazo, taxa de juros, PV, que é o valor inicial, e FV, que é o valor futuro. Agora, observação importante. A taxa de juros, gente, nós temos como representar de duas formas. A forma percentual, tá? Que é 12% ao ano, 6%, 2% ao mês, enfim. Que a gente vai utilizar sempre
quando usarmos a forma tecnológica, HP12C, a gente faz a entrada no formato percentual. Agora, se a gente for usar as fórmulas, a forma algébrica, a gente vai precisar transformar o percentual em decimal, tá? Então, se eu tenho 2% ao ano, a gente vai digitar, colocar lá na formulazinha 0,12. Ah, se é 6% ao mês, 0,06 na hora de substituir da fórmula, tá? Então, na HP, entra direto com percentual. Pela fórmula, tem que ser no formato decimal, tá? Outra coisa importantíssima é o prazo. O prazo, gente, na matemática financeira, né, a gente tem dois tipos de prazo. O que a gente chama de exato, o que a gente chama de comercial. O exato é o que a gente já sabe. Os meses têm 28, 29, 30 e 31 dias. O ano tem 365 ou 366 dias. Só que a matemática financeira, ela adota o prazo comercial, o ano comercial, onde todos os meses vão ter 30 dias, a gente considera, né, todos os meses como 30 dias e o ano como 360 dias, certo? Isso é importante na hora da gente fazer o cálculo com as conversões entre as taxas de juros, tá? Então, lembrando que a gente vai trabalhar sempre com o ano comercial. Então, todos os meses 30 dias e um ano 360 dias, ok? Vamos ver, então, o conceito do juros simples, que é a capitalização simples, moçada. O que é a característica, então, do juros simples? O juros simples, gente, quando, né, a gente utiliza, a aplicação dos juros sempre vai ser sobre o valor inicial, tá? Então, vai ser sobre o meu primeiro valor lá. Ah, eu tenho 10 mil, quero investir 10 mil reais a uma taxa de 5% ao mês. Beleza, então eu vou calcular os juros como 5% sobre o valor inicial, que é o 10 mil. Na hora que eu passar lá para o segundo mês, o que eu vou considerar como juros é sobre o valor inicial lá do início do meu tempo zero. Então, no segundo mês, eu vou calcular de novo 5% sobre o valor inicial, que é 10 mil, tá? Eu não vou acumulando, né, mês a mês. Isso a gente vai fazer lá na capitalização composta, tá certo? Vamos ver um exemplo aqui, olha. João tem 100 reais e seu pai lhe prometeu aplicar sobre seu dinheiro durante 4 meses uma taxa de juros simples mensal de 10%. Qual é o valor final do dinheiro do João após os 4 meses? Então, olha só, lá no primeiro mês, o que vai acontecer? Ele tem 100 reais, né? No final do primeiro mês, eu tenho lá os juros de 10%. 10% de 100 é 10, não é isso? Então, lá no final do primeiro mês, ele vai ter 100 mais 10, 110. Ok. Agora, no segundo mês, eu vou calcular os juros sobre o valor inicial, que é os 100 reais. Então, eu vou calcular de novo, 10% de 100, que vai dar 10. Somando com os 110 do mês anterior, eu tenho 120. E aí, no próximo mês, mais 10 reais de juros, que é sobre o valor inicial. Então, eu vou ter 130. E no final do último mês, que é o quarto mês, mais 10% sobre o valor inicial, eu vou ter 140. Tá certo? Então, no regime de capitalização simples, o valor dos juros é sempre aplicado sobre o valor inicial. Tudo bem, gente? Sim, pessoal? Sim. Ok. Então, vamos lá. Mais um exemplo aqui. Eu tenho um PV, que é o valor inicial de 1.000, com 10% ao mês, no período de 24 meses. Então, tá aqui, olha, os juros do primeiro mês, 10% sobre o valor inicial, que é 1.000, é 100. Então, no final do primeiro mês, eu tenho 1.100. No próximo mês, mais 10%, ou seja, mais 100, então vai ficar 1.200. No terceiro mês, mais 100, vai ficar 1.300. E assim por diante até o último mês, tá?
Qual é a fórmula da capitalização simples? É juros igual ao PV, que é o capital inicial, vezes I, que é a taxa, vezes N, que é o prazo, tá? Importantíssimo agora, pessoal, pela fórmula, a taxa de juros sempre no formato decimal, né? Na forma fracionária. E o prazo e a taxa de juros sempre na mesma unidade. Então, se eu tiver lá, por exemplo, uma taxa de 10% ao ano, o período tem que estar em anos também. Se eu tiver lá 2% ao mês, o período também tem que estar ao mês. Então, taxa de juros e prazo sempre na mesma unidade. Se não tiver na mesma unidade, eu preciso fazer conversão, tá? Vamos ver um primeiro exemplo aqui, bem simples, para a gente usar a aplicação do conceito. Calcule o valor dos juros gerado pelo empréstimo de R$1.000 por um prazo de 2 anos a uma taxa de juros simples de 10% ao ano. Primeira coisa que a gente precisa observar. Prazo, 2 anos. Taxa, 10% ao ano. Está na mesma unidade, ok, não preciso converter, tá? Eu quero saber o valor dos juros, vamos substituir aqui então, olha. Juros é o PV, que é o valor inicial, que é 1.000, vezes a taxa, que é anual, está 10%, mas na fórmula a gente precisa colocar no formato decimal. Então, vai ficar 0,10. Vezes o prazo, que é de 2 anos. Como está ano e ano, não preciso converter. Então, ficou vezes 2. Então, na HP, gente, como que ficaria aí para a gente calcular, né? Mil, enter. 0,10 vezes, aí agora o prazo, 2 anos, 2 vezes. Calculei os juros aqui, que foi de R$200, ok? E se eu quiser achar o montante, que é o valor final? É só somar com o meu capital inicial, que é 1.000, né? Então, vai ficar 1.000 mais 200, 1.200. Beleza? Beleza. Vamos ver mais um exemplo, olha só. Eu vou fazer aqui primeiro com vocês como é via fórmula. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer pelos comandos da HP, tá? Na capitalização simples, a HP ela tem uma certa limitação. Ela vai calcular só juros e montante, não vai calcular o restante. Mas na capitalização composta ela faz tudo, tá? Então, olha esse exemplo. Se o capital de 1.000 rende mensalmente R$25, qual é a taxa anual de juros no sistema de juros simples? Então, vamos anotar tudo que a gente tem. Olha, o que é o meu PV, que é o meu valor inicial? 1.000. Ele rende mensalmente R$25. Então, o rendimento é os juros. Tá aqui, R$25. Mensalmente, tá? Durante um mês. O meu período é um mês. Eu quero saber qual é a taxa anual de juros, certo? Então, agora vamos prestar atenção. Olha, aqui eu tenho mês e quero saber taxa anual, então eu tenho que prestar atenção nisso. Usando a fórmula, juros é o PV vezes I vezes N. Os juros é 25, tá aqui, vou substituir. O PV é 1.000, tá aqui, 1.000. O I é o que eu quero saber. E o N, que é o prazo, é um mês. Vezes 1, eu nem preciso colocar aqui, né? Então, ficou 25 é igual a 1.000i. Passo esse 1.000 dividindo, aí eu chego nesse resultado aqui, ó. O I é 0,025. Lembrando que na fórmula eu sempre tenho a taxa de juros no formato decimal. Então, 0,025 significa 2,5% ao mês. Por que eu sei que é ao mês? O período que eu usei lá não foi mês? Então, essa taxa é ao mês. Só que eu pedi a taxa mensal, gente? Não, eu pedi a taxa anual.
Se eu tenho 2,5% ao mês, para achar a taxa ao ano, o que eu vou fazer? Multiplicar por 12 meses, que é um ano, não é isso? Então, a taxa vai ficar 2,5 vezes 12. Então, essa taxa é de 30% ao ano. Beleza? Beleza. Vamos lá. Mais um exemplo. Calcular o capital que, aplicado à taxa de juros simples de 10% ao mês durante 4 meses, produz juros simples de 2.800. Então, agora eu quero saber o PV, né? Eu tenho a taxa, que é 10% ao mês, eu tenho o período, 4 meses, e tenho os juros, que é 2.800. Primeira coisa, é 10% ao mês. O período também está em mês. Beleza, não preciso transformar. Então, usando a formulazinha, vai ser 2.800 é igual ao PV, que é o que eu quero achar, então vou deixar ele aqui, vezes a taxa de juros, que é 10%, mas na fórmula eu preciso colocar no formato decimal, então 0,10, vezes o período, que é 4. Então, aqui ficou 0,4 PV igual a 2.800. Passei o 0,4 dividindo, então o PV deu 7.000. Joia? Nesse exemplo aqui, Beleza, gente, professor. deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se eu tivesse aqui calcular o capital que é aplicado à taxa de juros de 10% ao mês durante um ano, produz juros simples de 2.800. O que vocês iam ter que fazer? Se ao invés de 4 meses aqui eu tivesse um ano, o que vocês iam ter que fazer? Transformar para 12 meses, professora. Isso. Eu tinha que transformar para meses, porque a taxa está ao mês. Então, um ano, aí eu ia substituir por 12 meses, tá? Tenho que fazer a conversão. Ou o contrário. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 2%, não, 20% ao ano, durante 4 meses, eu tinha que transformar ou a taxa para meses ou o período para ano, tá? Então, se fosse, por exemplo, 20% ao ano e eu quero transformar para meses, eu ia ter que fazer? Pegar o 20 e dividir por 12, né? Por 12 meses, para eu saber quanto que é a taxa ao mês. Ok? Vamos lá, mais um aqui. Um capital de 15.000, aplicado durante 9 meses, rende juros simples de 2.700. Quero determinar a taxa. Então, vamos ver o que eu tenho. 15.000 é o capital inicial, tá aqui. Aplicado durante 9 meses, rende um juros de 2.700. Eu quero achar o I, que é a taxa. Então, vai ficar 2.700 lá no lugar dos juros, né? V é igual a 15.000, que é o capital inicial, vezes I, que é a taxa, vezes 9, que é o período. Então, ficou 2.700 é 135.000 I. Passei os 135.000 dividindo, deu 0,02. O que significa o 0,02? Como é taxa e na fórmula sempre é no formato decimal, eu preciso multiplicar. O período que eu usei na fórmula foi mês. Então, a taxa vai estar ao mês. Joinha? Agora, gente, vamos ver como é o uso, né, da HP12C para juros simples. Como eu falei para vocês, a HP12C ela tem uma limitação quanto aos cálculos via capitalização simples, né? A gente só vai conseguir via HP12C. Se eu tiver lá num probleminha querendo achar qual é o capital inicial, ou qual é o prazo, ou qual é a taxa de juros,
eu não consigo fazer direto via comandos da HP. A gente tem que fazer via fórmula, tá certo? E existe também uma particularidade, né, para o uso das funções aí envolvendo a capitalização simples. Quando a gente for fazer a entrada de dados, tá, na HP, o tempo, né, a gente só dias. Tá? E a taxa de juros, que é o I, sempre em percentual, né? E sempre ao ano. Ok? Então, tempo sempre em dias, taxa sempre percentual anual. Beleza? Depois que a gente entrar com os dados, tá, na HP, para poder achar os juros, nós vamos digitar F e depois a teclinha do I. Nós vamos achar os juros. Depois, para achar o montante, a gente só vai apertar a teclinha do mais, tá? Então, FI acha juros, mais acha o montante. Vamos fazer um exemplo para a gente ver. Olha, qual é o saldo, né, ou montante de uma conta gerado pela quantia de R$2.000 aplicados durante 2 anos a uma taxa de 3% ao mês. Então, vamos anotar tudo que a gente tem. O FV, que é o valor futuro, inicial, aplicado, está aqui, 2.000. O prazo, 2 anos. E a taxa, 3% ao mês. Como a gente vai usar HP? Como eu tenho 2 anos, e a gente sempre usa para os cálculos financeiros o ano comercial, eu vou multiplicar 2 por 360, porque um ano, em ano comercial, né, gente? Um ano tem 360 dias. Então, eu vou multiplicar 2 por 360, vai dar 720 dias. Beleza. E a taxa na HP, eu preciso entrar com ela sempre anual. Então, se eu tenho 3% ao mês, para achar essa taxa ao ano, um mês, né? É 3%, 12 meses, que é um ano, então eu vou multiplicar por 12, 3 vezes 12, para saber quanto é essa taxa ao ano. Deu 36% ao ano, certo? Então, vamos lá, agora vamos fazer a entrada. Essa primeira parte aqui do PMT eu não vou usar com vocês agora. Quando a gente entrar lá na série de pagamentos, eu falo com vocês, tá? Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que nós vamos precisar fazer é apagar ou limpar os registros da calculadora, porque ela vai armazenando as coisas. Então, vocês vão digitar aqui, ó, FCLX. Apaguei a memória, tá? Agora, eu vou fazer a entrada de dados. Eu faço... A HP, gente, ela sempre trabalha num sistema de fluxo de caixa, onde eu tenho entradas e saídas, tá? E aí a gente precisa informar isso. Quem é a entrada, quem vai ser saída? Porque se eu tiver o capital inicial e o montante e digitar os dois na HP, ela não vai entender quem está entrando e quem está saindo, tá? Então, existe uma forma da gente usar isso daí. Sempre que a gente entrar, por exemplo, com o PV, que é o valor inicial, a gente vai apertar uma teclinha que é o CHS, para a HP entender que aquilo é uma entrada, tá? Então, por exemplo, o capital inicial é R$2.000. Então, a gente vem 2.000, CHS, para ela entender que essa é uma entrada, e na hora que a gente apertar o CHS, ele vai trocar esse sinal aqui. Essa é a função do CHS, é trocar o sinal mesmo, tá, gente? Mas não é que é menos 2.000, não, é só para a HP entender. Então, vamos lá, a gente vai digitar 2.000, CHS, e esse aqui é quem? Não é o capital inicial? Então, eu vou informar para a HP que esse aqui é o PV. Então, PV. Joia. O prazo lá a gente transformou para 720 dias. Então, eu venho aqui, 720, N, que é o prazo, tá aqui. A taxa de juros que nós transformamos lá para ano era de 36%, né? Então, 36 I, que é a taxa de juros.
E eu quero achar qual é os juros. A teclinha, né, a função que a gente usa para achar os juros é FI. Na hora que eu digitar FI, ó, ele vai soltar o resultado aqui para mim. 1.440 de juros. Agora eu quero achar o montante, que é o meu valor final. Eu vou simplesmente apertar a teclinha do mais. Então, R$2.000 a uma taxa de 36% ao ano durante 2 anos, rende, né? Eu chego no valor final de 3.440, ou seja, rendeu R$1.440. Tudo bem? A ordem, gente, que eu vou fazer a entrada de dados aqui, tanto faz. Se eu entrar primeiro com prazo ou primeiro com a taxa de juros, não importa, tá? Vamos fazer de novo? Então, só para vocês se habituarem. FCLX para pagar os registros, tá? Então, 2.000, CHS, entrada PV, período 720, N, taxa ao ano 36I, para achar juros F, I, para achar montante, só apertar o mais, tá? Sempre eu tenho que fazer o FI para achar o montante, porque ele calcula primeiro os juros e depois o maisinho vai calcular o montante. Tudo bem, gente? Sim. Deu? Beleza. Esse slide aqui, moçada, é o que eu falei para vocês que eu deixo de exercício extra, tá? Para vocês treinarem, beleza? Então, só é exercício de aplicação mesmo, é bem tranquilo, fácil de resolver. Só para vocês treinarem, não vale ponto, tá? Só o que vale ponto é o que está lá no AVA. Joia? Fizemos uma revisão aqui, então, gente, desse conteúdo todo, né? Passei um pouquinho dessas questões da HP12C para vocês. Falei das configurações, de capitalização simples, fizemos pela fórmula e pela HP, tá? Façam do jeito que vocês preferirem. Ah, eu quero fazer pela fórmula. Ok, faço pela fórmula. Ah, eu quero fazer pela HP também. Só que na HP, para capitalização simples, não faz tudo, né? Só calcula juros e montante. Agora, a partir da capitalização composta, moçada, nós vamos fazer tudo pela HP, que é mais rápido e mais prático, tá? Mais fácil de fazer. Ok? Pensa, eu fiquei só com uma dúvida. Onde é que vai estar Diga. disponibilizado esses exercícios que eu não compreendi? Como é que é? Onde é que esses exercícios que você passou aí agora Esses vão estar exercícios disponíveis? vai ficar lá no AVA, tá? Lá em cima, vem assim, fórum, né? Fórum de aviso. Vai ficar a aula gravada e eu vou deixar esses slides também, né? Que é um resumo da nossa aula ao vivo. E aí vai ficar lá para vocês, tá? É o penúltimo slide tem esse exercício. Vai ficar disponível lá no AVA. Certinho, muito obrigada. De nada. Aleida, Gente, e aí? Alguém quer me perguntar alguma coisa? na verdade, eu tô com uma dúvida. Vai ter aula todo dia às 19? É isso mesmo? Não, então, a aula de hoje, né, foi às 19. Depois, uma quinta-feira também, que é às 19. E depois, as 2 últimas aulas ao vivo serão aos sábados mesmo, tá? Uma dia 25 de maio e a outra dia 8 de junho. Só as 2 primeiras que a gente vai fazer na quinta-feira, tá bom? Ok. Muito obrigado. Joia, gente. Valeu, então, por hoje. Valeu. Valeu. Muito obrigado, Aleida. Uma boa noite. De nada, João. Boa noite, gente. Muito obrigada, Aleida. Boa noite. Obrigada, boa Joia, noite. boa noite, moçada.